filho, fica à vontade. Se já é de casa, não tem formalidade, fica à vontade. E o que Deus pôs no seu coração, faz o que Ele mandar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, né? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e para todo sempre, né? Uma boa noite a todos os irmãos, as irmãs. Trago um saludo da minha esposa, Cristina, Arthur e todos os irmãos da Projeto Ganhando Almas, do quilômetro 26. Para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, é um privilégio muito grande estar aqui, né? Novamente, nesta casa, aonde eu me sinto em casa. Aleluia. Quero agradecer o pastor Clezinho, a pastora também, todos os obreiros desta casa, a diretoria, os músicos também, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E estou um pouco emocionado porque eu estava vendo aqui esse trabalho com as crianças, e é o que nos chama a atenção, trabalho com os jovens, né? E estava comentando com o pastor Clezinho, falei, eu creio que em nome de Jesus, agora eu estou vendo aqui e estou aprendendo, para me poder aplicar lá, para a glória do Senhor, né? Já estamos começando agora, irmãos, o trabalho que eu venho mostrando para vocês, lá no quilômetro 26. Mas em antes, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu sou um mensageiro da palavra de Deus, não sou um doutor, mas Deus tem colocado algo no meu coração, porque hoje nós temos em memória a morte e a ressurreição de Cristo, ao qual, por isso nós estamos aqui nesta noite, adorando, glorificando o nome de Jesus, vendo essas crianças com esse ânimo, lá nós falamos, essa gana de continuar aprendendo a palavra, né? Porque nós outros que estamos aqui vamos passar, e as crianças, os jovens são o presente e o futuro da igreja, né? Então temos que ensinar. A Bíblia fala, ensina teus filhos os caminhos que devem andar. E é esse o caminho, a verdade e a vida, né? Aleluia. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em Lucas 21. Glória a Deus, aleluia. É uma passagem muito conhecida, às vezes já escutamos várias vezes, né? Mas ela me chamou a atenção. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Lucas 21, capítulo 1 até o 4, vai falar sobre as ofertas. Hoje nós temos um memorial da morte e ressurreição de Cristo. É a prova maior do amor de Deus para nós outros. É a prova maior. Não existe, né? Nós que somos cristãos, nós não temos dúvida do amor de Deus. Por quê? Ele deu o teu filho na cruz do Calvário. Isso é forte. Derramou o teu sangue precioso por cada um de nós outros que estamos aqui nesta noite. Olha aí, irmãos. E aqui eu quero falar sobre essa oferta, né? Porque nós, para demonstrar o amor de Deus, nós não precisamos sacrificar nada. Não, nós temos que ofertar. Então eu quero ler esse texto. Eu quero falar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta tarde. Eu quero compartilhar com os irmãos, porque aqui eu vejo pessoas que estão se preparando para subir para o céu. Aleluia. Pessoas que estão se renunciando a cada dia, porque nós somos pecadores. Nós temos que pedir perdão todos os dias. Vamos lá. Aleluia.
Eu já sinto a presença do Espírito Santo. Desde a hora que eu cheguei aqui, o manifesto dele é notório. Abra sua boca e adora o Senhor. Ele está esperando isso de mim e de você. Aleluia. E olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles depositaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejam, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Aleluia. Aqui nós vamos ver que Jesus está falando sobre a oferta, sobre os denários, sobre a oferta que eles ofertavam na sinagoga naquela época. Mas o que me chamou a atenção, que os ricos eles chegaram e ofertaram com abundância, e eles chegaram mostrando a tua oferta para ter posição, para dizer que tinha muito, né? E essa pobre viúva, ela ofertou o que ela tinha, ela deu de coração. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele me traz aqui nesta noite para falar no nosso coração. Deus, ele deu o teu filho por nós. Deus, ele ofertou o teu filho primogênito. Aleluia. Por nós, para nós estarmos aqui nesta noite. E ele mostrou esse grande amor por mim, por você, por toda a humanidade. Não é só por nós todos que estamos aqui, por todos, porque nós estamos aqui hoje, mas nós foi tirado lá do mundo, aquele mundo que está escrito na Bíblia que fala assim: o mundo já estou maligno, mas fomos tirados. O pecado não consegue nos aprisionar. Por quê? Porque nós conhecemos e sentimos o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que é a Trindade. Mas aqui o que me chamou a atenção, que hoje nós estamos na consciência do amor de Deus por nós. E essa viúva, ela mostrou o amor dela sobre as ofertas. E eu e você, nós temos mostrado o amor a Deus. Eu não estou falando de dinheiro, irmãos, eu estou falando do coração, eu estou falando da obediência, eu estou falando do chamado que nós temos. Aleluia. Aquilo que Deus colocou no meu coração e no seu coração, nós temos feito. Qual que é a prova que nós provamos, o nosso amor para Deus? Como que Deus, Ele sabe que nós estamos nos entregando o nosso amor, igual nós sabemos que Ele entregou o seu Filho por amor a nós, que nós já estávamos condenados. É pelas nossas atitudes, aleluia, é pelo amor ao próximo, é a obediência, aquela obediência que Samuel falou para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Essa obediência, é aquele chamado que às vezes está guardado, aquele talento ao qual muitos nesses dias estão enterrados, porque quando nós enterramos o nosso talento, irmãos, nós não estamos demonstrando verdadeiro amor para Deus, porque Deus nos chamou para ser homens e mulheres guerreiros, mas guerreiros, irmãos, espiritualmente, interceder pelas pessoas. Essa é a melhor oferta. Então Jesus me chama a atenção nesta noite. Ele fala no meu coração e no seu coração. Nós temos demonstrado o amor para Deus, a sinceridade do nosso amor. Nós temos feito aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele não quer que nós façamos todos os departamentos da igreja, não. Deus, Ele não quer que nós ganhamos, só eu ganhar a cidade de Guará para Ele. Não.
Nós temos que lembrar que nós somos o corpo de Cristo e Ele é o cabeça. Cada um de nós somos um membro. Um canta, um prega, um evangeliza, departamento das crianças, departamento dos jovens. Às vezes tem pessoas, irmãos, que tem, olha aqui que Deus está me levando. Tem pessoas que têm chamado para fazer o departamento dos jovens, mas na emoção ele ou ela quer fazer os jovens, as crianças e cantar. Aleluia. Aí pesa, sobrecarrega o fardo, irmãos, e nós não damos conta. Lá nós costumamos falar que nós temos que começar de passito e entender o que Deus quer na nossa vida. Aleluia. O projeto que nós estamos lá, vou abrir um parênteses, muitas pessoas vão lá e falam assim para mim: missionário, você é louco, um lugar desse, não tem força, não está tendo água, estrada de chão, é 1.600 metros, 1.400 metros longe da pista, você está ficando doido. Mas é o que Deus pôs no meu coração, irmãos. Quando eu olho lá na África e vejo aquela necessidade, eu falo: Jesus, eu não dou conta. Mas não dá conta porque não é para mim, ao menos por enquanto, né? A gente não sabe o dia da manhã. Mas é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu e você, nós temos que mostrar o verdadeiro amor para Deus, mostrar para Jesus, aquele que morreu na cruz, aleluia, que ressuscitou no terceiro dia, que nós temos, aquele, aleluia, que em João 14 falou para os discípulos, que serve para mim e para você, aleluia, que ele ia subir, ele subiu para preparar lugar, porque lá há muitas moradas. Ó, quem quer ir para o céu aqui nessa noite? Aleluia. Eu também quero, irmãos, eu estou preparando, eu tenho muita falha, mas eu estou preparando, eu quero ir para o céu. Só que, irmãos, quando nós vemos esse versículo em João 14, que fala que ele foi preparar lugar e há muitas moradas, nós não podemos esquecer, aleluia, que ele vai vir buscar um povo lavado, remido com o sangue do Cordeiro, aleluia, sem mancha, sem mancha, as velhas práticas, aleluia. Nós temos que deixar as velhas práticas. Há muitas pessoas, irmãos, às vezes, que estão no trabalho da igreja, o trabalho de evangelismo, qualquer trabalho para Jesus, mas tem algo do mundo que está seguindo ele. O diabo acha brecha, então nós temos que fechar essa brecha. Outra coisa que me veio na minha mente: há muitas pessoas que têm o dom em qualquer departamento da igreja, daí fora, em qualquer lugar, mas quando ele começa a fazer, ele quer que o homem exalta ele, aleluia. Ele quer que o homem coloque ele lá em cima, o fulano, esse crânio, aquele irmão, ele faz isso, faz aquilo. Mas a Bíblia nos relata que Deus, que é o galardoador, que Deus é o que quer abençoar a nossa vida, que Deus é quem nos honra. É isso, irmãos. E Deus usa pessoas para isso. Eu escrevi um versículo aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, 7, fala assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. A nossa primeira recompensa, nosso primeiro galardão é no céu. Mas para que nós pegamos o nosso galardão, nós temos que andar segundo a tua palavra. Não é segundo o homem. Só que Deus, irmãos, ele recompensa também na terra. Na Bíblia fala que todos os filhos dele têm que comer do bom e do melhor. É isso, irmãos. Primeiro o reino do céu, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então hoje, nesta noite, nós estamos aqui, neste pensamento, adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus, porque Ele morreu e ressuscitou. Aleluia. Ele está lá no céu, Ele está preparando um lugar para mim, para você e para outras pessoas que estão aí fora. Tem muita gente aí fora, aleluia, que vai subir para o céu, irmãos. E tem muita gente, aleluia,
palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Há muitos lugares, irmão, que estão brincando com Jesus. Há muitos lugares, irmãos, pessoas que estão brincando com a palavra de Deus. Aleluia. Então essa reflexão fica para o nosso coração. A palavra de Deus, irmãos, ela não é para passar a mão, ela não é para acariciar. A palavra de Deus, ela confronta o pecado, e nós somos pecadores. Então a palavra de Deus, ela vai sempre me confrontar, vai te confrontar. Mas a Bíblia fala, aleluia, o pai que ama o filho, ele repreende. E a Bíblia fala que a benignidade de Deus dura para sempre. Aleluia. Aonde o homem aponta o dedo para você, aponta o dedo para mim. Aonde o homem fecha a porta para você, fecha a porta para mim. Jesus, aleluia, está de braços abertos. Faz a minha obra que dos céus eu cuidarei. Eu sei, tem pessoas que passam por dificuldade, pessoas que passam lutas dentro de casa, tem pessoas que passam perseguição de outras pessoas, pessoas por servir a Deus e vir aqui na frente, aleluia, que toma conta das crianças, que toma conta dos jovens, recebe bullying, aleluia. Mas o galardoador nosso é Cristo, aleluia. É o que está preparando o lugar, irmãos. Esse corpo, ele vai derreter. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Não perca tempo, aleluia. Tem pessoas que falam que por causa da idade já não serve mais para fazer nada na obra de Deus. Não, irmãos. Eu vejo pastores que estão na cadeira de roda pregando. Eu vejo pastores que estão na cadeira de roda cantando. Nós estamos andando. Nós viemos para cá caminhando, viemos de carro, de bicicleta, de moto. E por que não fazer a obra de Deus? Não fazer a obra de Deus. Então não esquece disso, irmãos. Deus, ele quer nos recompensar no céu e também na terra. A Bíblia fala isso. Pode colocar. Então o Espírito Santo, ele colocou no meu coração essa palavra, no meu coração e no seu coração. Será que nós estamos mostrando amor para Deus, o verdadeiro amor? Porque para Ele, irmão, não tem como mais mentir. Eu posso mentir para vocês até um certo ponto, que a Bíblia fala que nada fica oculto. Mas para o nosso Deus, Ele vê na hora. O nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele quer abençoar pessoas, mas através de nós obedecer e fazer aquilo que Ele colocou no nosso coração. Outra coisa, mirar aqui um pouco. Não faça nada. Não faça nada para Jesus se Ele não colocou no seu coração. Porque tudo que eu e você fizer, que Ele não pôs no nosso coração, vai tornar um peso. Aleluia. Vai tornar um peso que nós não vamos conseguir sobressair. Aí nós vamos falar que Deus não é com nós. Então ora. Mas aquilo que Deus tem falado para você nesta noite, para você fazer, faça. Faça. Porque Ele está preparando um lugar no céu para aqueles que fazer segundo a tua vontade. Se eu não fizer, irmãos, vocês não vão encontrar comigo lá no céu. É a verdade. Aleluia. E que fica essa palavra nesta noite para mim e para você. Eu estive estudando sobre as recompensas de Deus, e a palavra fala, eu estudando, que Deus, Ele é o maior recompensador que existe. É o maior recompensador. Não espera nada de mim, irmãos. Eu não posso dar nada para vocês. Eu posso orar e interceder pela igreja Roma, por toda a igreja de Jesus Cristo. Isso nós fazemos, que é o dever de todo cristão. Tem pessoas que falam, eu não vou ler a Bíblia, não, que a Bíblia não é para mim. Irmãos, se a Bíblia não fosse para mim, Deus tinha entregado para os anjos. Aleluia. Deus tinha entregado para os animais. A Bíblia é para mim e para você. Você que não consegue ler, aleluia, mas você consegue ouvir a palavra. A primeira conversão de uma pessoa é pelo ouvir a palavra de Deus. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Naquele dia Jesus vai mostrar, Deus vai mostrar. Não tem desculpa de eu falar assim, Jesus, eu não voltei para o Paraguai por causa disso. Não. Não tem desculpa. Não, eu não voltei mais para o Pará. Não. Então cuidado, irmãos.
uma festa tão bonita dessa. E eu sei que vocês estão preparando para ir para o céu, eu sei. Mas que isso fica no nosso coração. Vamos nos unir, sempre unidos. A igreja uma, sempre unida. Orar pelas outras igrejas também. Que nós estamos vendo o que está virando por aí. Mas o sangue de Jesus tem poder. É o sangue de Jesus. Amém? Amém. Você não vai enojar com o jogo? Não vai ficar nervoso comigo? Mas amém. Essa palavra hoje queimou no meu coração, pastor. Meu Deus. Eu quero mostrar um pouco do trabalho. E antes de eu mostrar, eu quero falar algo para os irmãos. Eu não vou nem olhar. Já tem mais de 3 anos. Eu não vou nem falar o que é. Mas amém. Deus sabe todas as coisas. Eu brinco, irmãos. Tudo eu sei dificuldade para poder ir lá. Porque às vezes eu venho, né? Não é que eu penso que é fácil de vocês também, não. Eu sei como é que é. Né? Mas Deus vai preparar a hora. Eu estou orando por isso. Viu, pastor? E só que aqui na igreja uma, pastor, eu estou orando por pessoas específicas. Para Deus tocar no coração para ir. E tem pessoas que nem imaginam quem que é. Viu? E vai chegar lá um dia. Eu creio que toda a igreja, mas devagarzinho, né? Capilotão vai, né, capilotão? Em nome de Jesus, né? Irmãos, nós estamos lá agora no quilômetro 26, fazendo um projeto Ganhando Almas. Em espanhol é Projeto Ganhando Almas. Como ouvirão se não há quem lhes predique? Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, versículo 14, né? Que está. O que aconteceu, irmãos? Nós estamos num trabalho lá. Nós estávamos na Colônia Iguaçu, ajudando o pastor Osmar lá, um grande homem de Deus. Mas, ao decorrer dos espaçamentos de tempo, nós começamos o trabalho no 26 e nós conversamos. Eu, o pastor, ele achou melhor eu ir para o trabalho no 26 e ele colocar um obreiro lá na Colônia Iguaçu. Nós chegamos ali em 8 pessoas e, para a glória do Senhor, pelas orações de vocês, pelas contribuições de vocês que têm nos ajudado, nós saímos de lá em torno de 25 a 28 pessoas. Ao total, mais 18 crianças. Para a glória do Senhor. Então, ali naquela etapa da Colônia Iguaçu, a vitória não foi só nossa, foi de vocês também. Aleluia. Lá nós, todo o ano, nós batizávamos 2 pessoas. Esse último ano agora que não, porque começou a vir uma chuva e começou o frio, mas tem 3 jovens para ser batizados lá. Nós saímos, mas é para a glória do Senhor. Mas são pessoas, irmãos, que Deus colocou no nosso coração, porque eu penso assim, o batismo, principalmente os jovens de 12 anos para frente, né, tem que ser discipulado, porque ele tem que entender o que significa o batismo, ele tem que entender qual que é o compromisso que ele tem que ter com Deus, a fidelidade dele. Então nós, dentro do discipulado, 3 meses, e cada um deles que foi batizado, eles entenderam realmente o que é servir Jesus. Eles entenderam o que é o propósito de Deus na vida deles. E nós estamos agora, nós estamos em abril, desde o começo de março, 100% nesse projeto, Ganhando Almas, 100%. Agora já estamos focados lá. E hoje eu quero mostrar para os irmãos, desde o começo da fundação das coisas ali, para os irmãos terem ideia do que foi acontecendo. Às vezes alguns viram foto, outros não, mas eu selecionei tudo junto. Vamos estar passando. Já tem de 4 a 5 meses que nós estamos evangelizando famílias ali. E ontem a irmã Cristina foi com o irmão Cristo. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Cristo, nosso obreiro lá, que está conosco, nos ajudando. E já foram em outro lugar fazer culto na casa do irmão Daniel, que está me ajudando a construir. E lá já foram pessoas diferentes, jovens diferentes, para a glória do Senhor. Eu estava lá em Tirampuã ontem, quando eu olhei as fotos, eu me emocionei. Falei, nossa Jesus, como eu queria estar aí, porque eles estão chegando. E lá, para os irmãos entenderem, são a minha família que são crentes, família do Cristo que mora na colônia, né? E a família do irmão Daniel. Ali por ali não tem mais quase crente. É uma distância que tem alguns que vai em outro quilômetro, mas a maior parte não são crentes ainda. Mas nós estamos alcançando, devagarzinho, de passinho, para a glória do Senhor. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Tem orado por nós,
O principal de tudo, irmãos, é o corpo de Cristo em oração. Porque se vocês não orar, não adianta. Se vocês não orar para nós não orar para vocês, ou mais vocês orando para nós, não adianta me chegar recurso financeiro lá, porque eu não vou ter sabedoria do céu para poder administrar. Porque nós temos que ter união. Deus, ele não quer desunião, ele quer a união da igreja. Por isso que tem a igreja. Amém? Vamos ver se a gente... Aí, tá, esse aí foi o... Eu só que eu não sei falar o logotipo, fala. A tela aqui, o logo, né? O logo, essas coisas técnicas mais para os jovens, irmãos. Eu já passei dos 40, não estou... Então tá lá, Projeto Ganando Almas, Paraguai, né? E como o Irã, se não há quem predique. Aí então o número de telefone, Romanos 10, 14, né? Como ouvirão se não há quem predique. Esse projeto Ganhando Almas, ele surgiu, eu contei o testemunho, foi uma visão da Cristina aqui, mas eu não sabia que ia para lá. Nós fomos para lá, comprou esse terreno, só vou resumir. Compramos esse terreno tudo. Lá na hora de comprar os terrenos, ela chorou e falou que Deus tinha mostrado as crianças, que mostrou ali no Fabiano para ela lá. Aí começou. E eu comecei a orar para pôr o nome no projeto, porque eu não sabia. Mas tem que orar, né? Eu não posso pôr qualquer nome aleatório, porque o projeto não é meu. Nós somos instrumento. É Deus que tem que direcionar. Ele que dá a medida. Como é que Noé fez a arca? Foi por medida. E quem que deu a medida? Foi Deus. Então é em tudo. E quando eu cheguei aqui um dia, se não me equivoco, eu fui almoçar na casa do pastor, e eu conversando com o pastor, falei para ele, né? Falei, nós vamos estar orando para ver o nome do projeto, tudo e tal. E a esposa do pastor estava lá para dentro cozinhando. Ela chegou e ela falou assim: Deus falou para mim que o projeto Ganhando Almas. Pode colocar, para a glória do Senhor. E está aí o nome, para a glória do Senhor. Nós oramos, a Cristina confirmou, nós confirmamos, eles confirmou, aí é confirmado no céu. Essa é a importância. Pode passar. Deixa eu ver se eu fico no lugar para não atrapalhar. Aí. Aqui é o começo de tudo, as madeiras. Irmãos, quando nós começamos em junho do ano passado, eu falei, como é que eu vou comprar essas madeiras? Conversei com um rapaz lá, um brasileiro, sobre as madeiras. Eu falei, eu não tenho condições de comprar, porque isso daí tudo, hoje o torno ficou quase 20 milhões de guarani. Então eu não tenho condições de comprar, e pagar na hora. O contrapeso correto pegou e falou, pastor, leva as madeiras, vai levando, e o senhor vai me pagando, porque eu prefiro as madeiras lá, que o senhor vai fazer um projeto com as crianças, com os jovens, com os familiares, do que ela aqui na minha madeireira. Aí eu comecei a comprar e ir pagando aos poucos. Pode passar. Aqui foi as primeiras plantas, as bananeiras que o Sobrais falou para mim levar, e eu levei. Ali está o irmão Daniel, está o Júlio, pode passar lá, as estruturas. Aí ó, o corpo já começou, né? Mas colocou o telhado, estava fazendo um aterro. Graças a Deus, no fundo, os banheiros ali, pode passar. Aqui está a minha orquídea, tá os irmãos, os três ali para trás de mim, que nos ajudou ali há alguns dias, até aqueles dias que eu estava para cá. Eu já profetizei sobre a vida deles, que eles vão ser obreiros daquela casa também. Eles bebem demais, assim, é uma batalha espiritual, mas nós cremos, né? Porque eu também era assim, e Deus me libertou. Pode passar. Ali o irmão Daniel, dentro do poço, né? Furando o poço ali, nós vamos precisar limpar mais o poço, porque não sustenta a água. Lá já tem 10 metros e pouco, tem água, mas não sustenta, é um lugar mais alto, né? Pode passar. Olha lá dentro do poço, pode passar. Esse aí é o Júlio, né? Vai falar Júlio estava ajudando também, pode passar. Ali nós começamos a colocar os madeiramentos em volta, é tudo de madeira, irmão, simples, tudo simples, mais rápido de fazer, você dá manutenção. Então nós achamos por bem, esse aí nós fazer para experimentar, porque ali eu já profetizei que no futuro vai ser um comedouro, aonde as pessoas vão ter as coisas ali para comer, cozinhar, e nós vamos fazer um outro lugar ali, porque o terreno é grande, é 1080 metros, então dá para fazer bastante coisa. Pode passar. Ali já estavam todos os madeiramentos do irmão Daniel, e uma benção. Já pensou? Vocês imaginam o que eu passei?
chegar num lugar desse, não ter água, não ter força, eu não sei nem pegar na trena para medir as coisas. E Deus me colocou um projeto para construir. Mas logo nós conhecemos o irmão Daniel, ele é construtor, já foi mestre de obra, já trabalhou com alta tensão, essas da rua e também as de dentro. Fez fundação de prédio. Olha aí, irmão, isso é só Deus faz. E eu só de servente, né? Bateu com prego lá e coisa, somente. Pode passar. Ali nós estávamos colocando as tábuas no banheiro também. E depois nós colocamos as matas junto, pode passar. Aí aos terminando o banheiro, pode passar. Aí, ó, tudo terminado, fizemos uma varandinha ali também, puxadinho, né? Pode passar. Ali, irmãos, me veio a ideia de passar óleo, esse óleo queimado, nós fala aqui, né? Essas trocas de óleo que tem, por quê? Porque ela protege a madeira. E quando eu comecei a passar desse jeito aí, alguns irmãos foram lá, alguns outros foram lá para olhar, falou: você está ficando doido, missionário, passar isso daí, você vai demorar de 1 ano e meio a 2 anos para você poder jogar uma pintura, para a madeira poder aceitar. Eu falei: não, mas eu não estou com pressa em jogar a pintura ali. O que eu preocupo é que dure 20, 30 anos isso aqui, então tem que proteger. Aí vocês vão ver, pode passar. E eu passei tudo. O irmão Daniel fazendo outras coisas. Pode passar. Aí ela, pronto, está vendo as janelas, graças a Deus, pode passar. Aí a entrada que nós fizemos aí, ali a metragem ali, irmãos, é 5x9, tá? Ali é o começo nosso, igual eu falei para os irmãos, já tem ali o contrapiso também, que Deus preparou. Pode passar. Aqui foi os cultos que nós começamos. O irmão Cristo que está ali, ele está nos ajudando. Ele decidiu nos ajudar por livre vontade, né? Está nos ajudando ali naquele projeto. Aí uns irmãos que estamos começando a fazer culto na casa deles. Pode passar. Ali nós estávamos pregando a palavra, ensinando a palavra, porque é uma mistura muito grande, então você tem que pegar devagarzinho. É a mesma coisa quando começa a tomar, a criança começa no leite, né? Depois a papinha, aí vai em fruta, até chegar uma comida sólida, né? Pode passar. Ali, essa entrega de cesta básica é a isca. É a isca, para nós chegar para o Evangelho. Estrangeiro chegar para o Evangelho. É a isca. Essa foi a isca que Deus me deu. Chegar, ajudar, orar, ler a palavra e transmitir o amor de Cristo, né? Porque nós abrir a Bíblia, irmãos, e falar um versículo e orar é fácil. Mas você transmitir o amor de Cristo para pessoas que você não conhece, muitas das vezes é uma batalha. Porque há muitas pessoas que levantam contra a nossa vida. Mas só que é o que nós estamos lembrando hoje. Ele morreu e ressuscitou no 3º dia. Aleluia. E ele derramou o teu sangue por nós, né? Pode passar. Aqui é uma reunião, eu estava explicando para eles, aqui eu me lembro, um ensino sobre fé. Eu expliquei sobre 4 tipos de fé. Tem pessoas que confundem a fé. E eu estava explicando para eles. Pode passar. Ali a gente, o irmão Daniel junto, né? Pode passar. O irmão Cristo agora também, junto com nós ali. Pode passar. Nós oramos. Só uma paradinha. Ali perto de mim tem um rapaz atrás daquela madeira. Um rapaz de preto ali. Ele tem 22 anos ou 24 anos. Essa família, eu acho que eu dei o testemunho, foi a família que eu falei para eles, o rapaz não ia atrás de serviço, não, que era verificar. O filho dele chegou um dia lá tudo sujo, drogado, 20 e poucos anos, se você olhar nele, parece que ele até mais velho. Bêbado, trabalhado, ele não conversava com ninguém, e eles me chamou, a mãe dele me chamou chorando, desesperado, eu fui lá. Cheguei lá, comecei a conversar com ele, ele não falava nada para mim, eu não abria. Aí a mãe dele me chamou e falou assim: pastor, me livro, não abra com ninguém a carne em casa. Não abra de jeito, não fala com ninguém. E eu comecei a orar em espírito e comecei a conversar com ele. Ele começou a se abrir comigo. E eu comecei a conversar. Ele vinha para o Brasil, ganhava um dinheiro melhor, voltava para lá e arrebentava tudo. Entendeu? Perdeu uma moto zero. O usuário vai indo, eles tomam tudo, né? E assim aconteceu com ele. E eu comecei a conversar com ele, irmãos. Eu fui, numa semana eu fui palestra, se não me engano, numa quarta-feira, ou na quarta, e depois eu fui na sexta. E na sexta-feira a mãe dele falou para mim que ele ia voltar para o Brasil, se ele não arrumasse um emprego.
Eu fui lá, orei e falei para ele assim, falei, mirar um pouco, Júnior, você crê em Andejara? Você crê em Deus? Que Jesus pode abrir uma porta de trabalho a você até lunes, que é segunda-feira, isso era na sexta. Ele, sim, eu creio. Falei, então nós todos vamos orar e apresentar a Deus na madrugada. Eu falei com a mãe dele, vamos apresentar a Deus e tudo. Então, começamos a orar. E isso no domingo, irmãos, ia ser a Santa Ceia na Colônia Iguaçu. Era a última Santa Ceia, eu estava lá. E de manhã cedo eu sentei lá, os pastores estavam lá e tudo, e começou a cantar o hino da harpa, recebi uma mensagem. Quando eu olhei o pai do rapaz, 8h30 da manhã, 8h30 não, acho que começa às 9 horas, 9h30 da manhã, 10 horas. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Porque ele falou que se ele não conseguisse o serviço, ele ia voltar para o Brasil. E se volta para o Brasil, irmão, você está começando agora, ele ia voltar tudo das práticas dele. Isso é notório. E eu peguei, olhei a mensagem, o pai dele falou assim para mim, pastor, eu tenho que falar com você uma bênção. Eu quero falar com você uma bênção, né? Aí ele mandando óleo, ele falou assim, o senhor acredita que hoje, 7 horas da manhã, uma firma mandou mensagem para minha esposa para me levar meu filho lá no quilômetro 20, que ele já vai começar a trabalhar hoje. Aleluia. Olha o que Deus faz, irmão. Eu pedi a Deus lunes, que é segunda, e no domingo, tudo fechado, irmãos. E Deus abriu essa porta. Mas o que eu entendi? Pessoas que a fé é fraca, pessoas que ainda não sentiu a presença do Espírito Santo que você sentiu e eu sinto. Então Deus, ele faz algo acontecer para que a pessoa tenha fé nele. Aleluia. Está trabalhando da 1h30 da tarde até as 9h30 da noite, está firme, parou de beber, está morando com a mãe dele, porque morava em outro lugar, aí era mais fácil, e está caminhando para a glória de Jesus. A palavra está sendo pregada, e vocês fazem parte disso. Pode passar. Pode passar. Aqui é outra família que nós começamos também. Esse senhor também é brasileiro. Ele trabalha em Santa Rita de caminhoneiro. Os outros são do Paraguai. Pode passar. Aqui é outra família. Irmãos, nós começamos ali. Esse senhor, a esposa dele do lado de vermelho. Eu parava a van e eles escondiam. Eu saí. Tem cerradinho, cortava a voz. E eu fui orando, lutando. Agora nós estamos trabalhando com eles, entregando a cesta. Ontem fez um culto lá no irmão Daniel. Não deu certo fazer o culto onde é que vocês viram lá atrás, as outras fotos. Mas tudo foi por Deus. Eu estava para sair para outra cidade aqui no Guará, e eles me ligando que não dava para fazer o culto lá, que a mãe dele estava doente, do irmão da casa. Eu falei, Jesus, mas nós não pode ficar, porque esse dia para trás eu não fiz o culto, porque choveu. E ali fica 1.600 metros, 1.400 metros, longe da pista, é tudo estrada de chão. E a terra é igual essa terra nossa aqui, é massa terra. Então não entra, tem valeta, não deu para me ir. E aí eu conversei com o irmão Daniel, se não atrapalhava ele, ele falou, não, vem para cá, irmãos. Quando eles fizeram, eu olhei as fotos, crianças, jovens, tudo ali de perto, foram tudo para lá escutar a palavra de Deus. Aleluia. E o irmão Cristo pregou. O irmão Cristo, o pai dele é paraguaio, a mãe dele é brasileira, então ele fala as 3 línguas. Ele fala português, fala guarani e fala espanhol. Então não tem como a pessoa fugir e falar que não entendeu, né? E é o trabalhar de Deus. Pode passar. Essa é outra família que nós estamos também evangelizando. Aqui é na casa do nosso irmão, o irmão Daniel ali, e o outro irmão que eu não me acordo o nome dele também. Pode passar. Terminou? Terminou, pode? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, esse trabalho lá no quilômetro 26, para os irmãos entenderem, ele é um trabalho assim. Quem já trabalhou de auxiliar de topografia vai saber do que eu estou falando, porque eu já trabalhei. É fazer picada. Você me disse que tem que fazer picada no meio do mato, e nós ali estamos fazendo picada. Por quê? Os irmãos sabem que lá no Paraguai 87% é idolatria. Pois vem macumbaria, feitiçaria, budismo. Tem coisa lá que eles põem também sem nome, mas eu sei que é diabólico. E o Evangelho de Cristo, esse Cristo que hoje nós estamos aqui adorando ele fica em 7º lugar. Então não é fácil. Um estrangeiro igual eu
ir para lá, ou qualquer outro também, ganhar almas para Jesus. É oração, é jejum, porque você não sabe o que você vai se deparar. Nesse lugar você não sabe. Então eu peço que os irmãos nos ajudem em oração nessa questão, que em dezembro, outro mês que eu vim aqui, em nome de Jesus, eu quero mostrar mais trabalho, mais salvação de almas, para a glória do Senhor, né? E nós temos uma questão que esse trabalho lá, nós precisamos arrumar a documentação dele, porque sem a documentação dele, nós não podemos abrir as portas. Ali já está as portas, já está tudo. A fiação de energia, eu já ganhei ela toda. A hora que eu chegar lá, eu vou sair para botar preço, vou comprar e vou colocar. Por quê? Lá a energia que tem, irmãos, é 2 fios, e é só para lâmpada. Não põe máquina, não põe nada. Alguns dias funcionou aquelas maquita pequenininha assim, ó. Funcionou alguns dias, mas tudo mais foi no motor serra ali, e a tábua que foi pronta já também, né? Não foi tudo cortado com motor serra. Então que os irmãos continuem nos ajudando a nossa. Esses dias para trás, pastor, eu fui lá, me acordou agora isso daí, e o irmão Cristian não pôde ir comigo. O irmão Daniel não pôde ir comigo, só eu, Cristina e o Arthur de brasileiro. Irmãos, vocês veem o peso que eu senti, a responsabilidade. Olha, quando eu saí de lá, eu falei para a Cristina, parecia que eu tinha trabalhado na enxada, de vez em quando eu recapei lá um dia inteirinho no sol quente. O peso que é, a responsabilidade das pessoas entender a palavra. Porque se você não for jogar hoje, com a misericórdia de Deus, com 60%, 70% eu falo castelhano, mas precisa aprender mais e falar o guarani também, lá que é necessário. Mas Deus tem nos honrado, Deus tem nos livrado, Deus tem nos abençoado. O que eu falo para os irmãos? Ferramenta nós temos na mão. Com a misericórdia de Deus, tem uma van lá para nós carregar o povo. Tem um carro que eu vendi caminhonete. Então eu não tenho desculpa para ganhar almas ali. Eu não tenho desculpa. Agora esses dias conversando com o irmão, ele me deu uma bota 7 léguas, 43 o número, para quem me andar no barro. Pastor, se não tiver jeito de carro, o senhor vai andar no barro. O que é isso, irmão? É o Espírito Santo me exortando. Se chover a semana inteira, missionário, você não vai lá alimentar eles? É, irmão, é isso. A palavra que eu preguei aqui nessa noite, primeiro é para mim. É. E eu louvo a Deus e agradeço Ele que é para mim, porque Ele ama você também. Aleluia. Então é isso que eu queria trazer para os irmãos. Sou grato pela vida de vocês, por tudo. E desde já as portas estão abertas. Vocês vão visitar lá em casa, lá no projeto quilômetro 26. Se vocês não querem ir de carro, não querem ir de ônibus, ali é pertinho do aeroporto internacional. Monta no avião em Ribeirão Preto e vai lá nos ajudar, louvar o Senhor, levar as crianças, né? Coisa mais linda que eu vi aqui hoje. Vocês estão de parabéns. Eu não sei quem está na frente do trabalho das crianças, né? E nem dos jovens, mas Deus vai recompensar cada um de vocês. Porque não é fácil trabalhar com jovens principalmente. As crianças você vai conseguir, mas os jovens é mais difícil. Mas não é impossível, não é verdade? Nós temos que lutar, nós não podemos desanimar. Se nós estamos aqui hoje, alguém lutou por nós, pregou para nós escutou a palavra. Então nós não podemos deixar os jovens e as crianças também, o mundo pegar eles. Eles estão lá esperando, irmão. Esse feriado aí, quantas coisas não aconteceu? Quantas coisas não aconteceu? Que nós não ficamos sabendo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E Deus bendiga a todos vocês, em nome de Jesus. E andejada também oração. Deus abençoe a todos. Quer fazer uma oração? Posso fazer, pastor? Vamos nos pôr de parado, vamos nos pôr de pé. Eu quero orar pela vida de vocês, quero orar pelo pastor da igreja, quero orar pelos irmãos aqui, todos do som, porque eu falei sobre as crianças e os jovens, mas o som também não é fácil. Resumindo, irmãos, trabalhar para Jesus não é fácil, porque o inimigo ele luta 24 horas. Essa peça que foi mostrada aqui hoje das crianças, dos irmãos cantando, isso aqui gera um desgaste. Mas se eu e você, nós não levantarmos da cadeira e ajudar a irmã que está com as crianças, ajudar o irmão ou a irmã que está com os jovens, nós não procurar aprender, regular no microfone alguma coisa, é desgaste de peso, irmãos.
mas nós somos o corpo de Cristo. Nunca esqueça disso. E nós somos cada um membro chamado para fazer alguma coisa. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, por esta rica oportunidade, Senhor, de estar aqui nesta noite, uma noite única, Jesus, apresentando o trabalho ao qual o Senhor colocou no nosso coração, lá naquele país do Paraguai. Aleluia. Senhor, eu apresento esta igreja, Senhor, a igreja Uma, os membros desta igreja, as crianças, os jovens, o pastor desta igreja, a diretoria, os músicos, Senhor, cada departamento desta igreja, que o Senhor cobre com o teu sangue, Senhor. Nesse dia de Páscoa, que nós estamos aqui adorando o Senhor, glorificando, que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, e a nossa esperança, Jesus, que o Senhor vai voltar para nos buscar. Aí não vai ter, Senhor, aflição, ranger de dentes, aleluia, não vai ter obstáculo, não vai ter levante, aleluia. Aí vai chegar a hora de nós trocar a nossa cruz por uma coroa, aleluia. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, continue levantando os irmãos e irmãs valentes, que queira fazer a tua obra, que queira ganhar almas para ti, Jesus. Porque o intuito de nós estarmos aqui nesta noite, Jesus, é te adorar e glorificar o teu santo nome. Nós estamos aqui, Senhor, na posição como soldados de Cristo, queremos trabalhar para ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, que o Espírito Santo de Deus toque no coração de cada um de nós outros aquilo que o Senhor quer de nós. Há quantas pessoas nesta noite que estão confundidos, querem trabalhar para o Senhor, mas estão confundidos, Senhor. Às vezes não estão entendendo, mas nós sabemos que o Senhor não é Deus de confusão. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus, a glória de Deus vai descer no coração de cada um, e o Espírito Santo vai falar aquilo que quer de nós, e é para a glória do Senhor, e é para a honra do Senhor e para todo o céu. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, tudo que nós fazemos lá é em gratidão a Deus, da onde Ele me tirou. Um dia eu estava andando e ganhando almas, o Espírito Santo falou assim para mim: essas almas que você está ganhando não é para honrar você, para honrar sua mãe. O joelho é o meu bom dia. 15 anos, aleluia, para que eu seja liberto pregando o Evangelho. Quando eu vi aquela construção, aleluia, eu falei: Jesus, eu não sou digno de estar aqui neste lugar. Tantas coisas que eu fiz já eram me dar no inferno, mas é a tua benignidade que fala na Bíblia que o Senhor veio para salvar todos. Aquele que crê na tua palavra será salvo. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Amém? Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Fecha os teus olhos, põe a mão no seu coração. Fica um minutinho a sós com Deus. Esquece que você tem a tua esposa aí, o teu esposo. Esquece do teu filho, pensa em você. Você e Deus. Todos com os olhos fechados, só um momentinho. Pensa na sua vida com Deus. O que você pode fazer pelo próximo? O que você pode fazer dentro da igreja? E quando falamos em igreja, não é quatro paredes, a igreja é o corpo do Senhor. Quem era você? Quem era eu? Por que você quer desistir da obra de Deus? Por que você quer desistir da obra de Deus? Por que você não quer trabalhar para
Tem gente aqui que quer abandonar os caminhos, Senhor. E Deus